E olha, chegou aquela hora, hein? 13 horas e 24 minutinhos, terça-feira, é a hora daquele quadro tão esperado, o Meu INSS com Marcelo Lima, aqui no Fenômeno. Muito bem, sempre aqui às terças-feiras com a gente, está aqui o nosso querido Marcelo Lima, educador previdenciário, que vai falar hoje sobre um tema muito importante. Amante não tem direito à pensão por morte, diz o Tribunal Superior. Caramba, o TSJ é isso? Tribunal Superior de Justiça diz que não tenha, amante não tem jeito. É a música da Marília Mendonça, é isso mesmo, Marcelo? Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos de casa. Exatamente, o STF, o Tribunal Federal, decidiu, no final do mês passado, que justamente não há essa divisão, nessa condição onde acontece, a amante, enfim, não divide a pensão com a esposa, enfim. Explicando, claro, nessa situação específica, é uma exceção da exceção. A regra é que isso não aconteça e que, de fato, não se deve acontecer. Mas, em alguns casos, foi uma ação que nasceu em Sergipe, no estado de Sergipe, e que foi levado ao Supremo Tribunal, que decidiu, por maioria de votos, em não haver esse tipo de divisão, até porque não existe a condição civil para isso. Nem civil e agora previdenciária também não, Wilson. Quer dizer, então vamos esclarecer isso, que é uma dúvida grande, né? Tem várias pessoas em condições aí bastante complicadas, infelizmente. Mas, por exemplo, a pessoa é casada e tem aí um relacionamento extraconjugal. Então está lá naquele momento, tal. Faleceu. Aquela pessoa que está com ele ali, por exemplo, extraconjugalmente, sei lá, 5, 6, 7 anos, não tem direito a nada. Nesse ponto de vista previdenciário, não, até porque essa prova de efetivo necessidade, especificamente, foi por isso até que ela entrou com o pedido lá em Sergipe, porque havia uma contraprestação dessa pessoa. Ele pagava, por exemplo, a água, a energia, enfim, feira, essas coisas. E por essa manutenção, ela achava que era necessário, de fato entrou e ingressou no judiciário. Inicialmente conseguiu, porém, foi visto que isso, só por essa condição, não haveria, até porque é uma condição não só previdenciária, como eu falei, mas principalmente civil. Não estamos falando aqui de outras situações, apenas do benefício previdenciário. Não confundam também, tem pessoas que confundem isso, de repente ele se separou e deixou uma pensão alimentícia para a ex-esposa. Nesse caso, não há problema nenhum, aí sim há uma divisão. Não tem problema nenhum. A ex-esposa que tinha essa cota de pensão alimentícia vai receber sim, vai dividir com a esposa atual. Não é essa a condição. Está se falando aqui, é uma condição onde não há, segundo a gente estava conversando inclusive no rádio, é uma sociedade anônima. Nesse caso, continua anônima. Bem anônima, muito anônima, nessa condição específica. E como de fato é sempre bom salientar que isso é exceção. A regra, claro, é que a esposa fique, por óbvio, E nessa situação até a coragem dessas pessoas virem, inclusive, a público fazer, porque mexe com muita coisa, Wilson? Não só com a condição previdenciária, mas principalmente com a condição civil. Agora, vamos lá, a gente deu um exemplo, por exemplo, se a pessoa casou, se separou, mas não divorciou. Continuou, tá bom, abraço, não dá mais certo, saiu, cada um foi para o seu lado e ele constituiu família com outra pessoa, Morreu. Como é que fica essa situação? Bom, nesse caso é até comum acontecer e nós até avisamos, alertamos, damos um conselho, Faça, providencie logo. Existem alguns mutirões, geralmente, não agora em razão da pandemia, mas muito em breve você vai ter mutirões para isso, para divórcio, até para colocar, na verdade, um ponto final a essa condição, para evitar depois, porque existe sim uma condição de busca. Se essa chegar primeiro com a certidão de casamento, provavelmente não há averbação de divórcio no cartório, é bem provável que essa, que ele não vive já há 5, 6, 7, 10 anos, consiga o benefício, porque a Previdência vai se pegar, basicamente, por essa certidão. Depois, a atual, que realmente é que tinha direito, vai ter que brigar para conseguir esse benefício. Então, é muito importante, se você tem essa condição, busque efetivar definitivamente sua situação civil, Pode buscar isso na Defensoria Pública também, se você não tiver condições de contratar um advogado. Então, é importante deixar isso tudo certinho para evitar no futuro que haja até situações desagradáveis no pós-óbito. Perfeito. As amantes não ficaram muito satisfeitas, mas, enfim, não é fácil. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, esse assunto é polêmico. Agora é o seguinte, o INSS, vamos trazer esse assunto que é importante, o segurado tem até sábado, Marcelo, para marcar, inclusive, perícia do auxílio-doença, é isso? Exatamente, Wilson. Próximo dia 16, mas esses são casos especiais, justamente aquelas pessoas que não conseguiram marcar a perícia no período em que nós não fizemos perícia. Como assim não fizemos perícia? Vejam só, até 30 de novembro do ano passado, nós tivemos uma antecipação dos pedidos de auxílio-doença. Foi antecipado o valor de R$ 1.045. E era muito simples, a pessoa
Ligava para 135 ou, preferencialmente pelo aplicativo, tirava uma foto do atestado médico. O atestado tinha que ter 3 coisas básicas. A primeira delas, claro, o signo da doença. A segunda, o período em que a pessoa ia ficar afastada e também, claro, o CRM do médico. Então é importante esses 3 itens no atestado. O que acontecia? Algumas pessoas não tinham essa informação no atestado. Não tinha um prazo por tempo indeterminado. E nesse momento de antecipação, não podia ter prazo indeterminado. Fosse 1 ano, 2, 3. O benefício não foi acolhido, a antecipação não foi feita. Para essas pessoas, que na verdade hoje já está presencial, elas têm até o dia 16, próximo sábado, para marcar uma perícia para receber esse retroativo. Então não é para todo mundo, tá? Essa notícia saiu no site oficial, inclusive do INSS, e muitas pessoas ficaram com medo. Eu só tenho até sábado para fazer? Não, não é o senhor ou a senhora que está doente agora. São essas pessoas que não conseguiram, do período do início de fevereiro até meados de novembro, justamente não conseguiram fazer ou ter acesso à antecipação. Vão ter a chance de marcar, vai ser uma perícia extra, a pessoa de repente está até bem agora, que é o que eu espero, né? Todos nós esperamos, mas teve esse período que ele não recebeu, né? De fevereiro até meados de novembro. É a chance que ele tem para fazer. Isso foi uma portaria que saiu no mês de dezembro, dia 16, dando 30 dias para essas pessoas terem essa nova chance, vamos dizer assim, para receber esse retroativo, Wilson. Agora, em relação às perícias, voltaram ao normal, elas voltaram agora com a questão presencial, alguns podem ser feitas, inclusive, nos bancos. Como é que está essa situação, Marcelo? Bom, no caso das perícias, enfim, que hoje a perícia médica não é mais do INSS, né, Wilson? A perícia médica pertence à Perícia Médica Federal, então não pertence mais ao INSS. Nesse caso, pode ser feita presencial pelo telefone 135 ou no aplicativo marcando exatamente essa data. Já voltou a ser presencial, mas como falamos, é por conta da Perícia Médica Federal e não mais pelo INSS. Perfeito, muito bem. Todas as explicações dadas aqui com o nosso querido Marcelo Lima, educador previdenciário, trazendo informações muito importantes do nosso quadro Meu INSS. Marcelo, boa terça-feira, boa semana e na próxima terça estará de volta aqui conosco. Isso, um abraço a todos. Antes de terminar, desejar os parabéns aqui à TV Pajuçara, né, por esses 29 anos de muito sucesso e de tanto bem que faz à sociedade e permitindo que nós, todas as terças-feiras, venhamos para cá com esse quadro para explicar a vocês. Parabéns, TV Pajuçara. Um abraço. Verdade, 29 anos, né? Uma vida, né? Muito bem. Obrigado, Marcelo. Você faz parte também dessa prestação de serviços fantástica, sempre às terças-feiras, a partir das 10 horas da manhã no nosso Fenômeno Pajuçara na Hora e aqui também no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.